Olá, muito boa noite. Bem-vindos à nossa 200ª, 60ª, não, nona jornada de oração. 200º, 60º, nona jornada de oração. Bem-vindos a todos, bem-vindos sejam, bem-vindos sejais, enfim, bem-vindos. Já que não vindes, eu vou começar. Abençoados os que estão presentes e aos ausentes também que sejam abençoados. Pronto. Mas já que não vindes ainda, eu agora vou começar na mesma. Então, também tendo o direito de... Não é José Almeida, Júlia Marques. Então, Dede, estás bem? Marli Oliveira, Rita Muniz. A Dede diz boa noite a todos. Helena Martins, estás bem? E pronto, foram as mensagens que chegaram. Deve ser só estas pessoas que aqui estão. Ou então estou a ver mal. Conceição Ribeiro, beijinhos. Cláudia Fico, estás melhor? Fátima Branco, uma santa e boa noite. A Fátima Branco tem que pôr na página Costa. Ana Antunes, Alzira Santos, como estão? Boa noite. José Almeida, Rosário Santos, boa noite. Sara Conceição Oliveira. Está tudo bem? Ainda bem, filha. Cici Santos. Ana Carreira. Nélia Ferreira. Cátia Martins. Está tudo bem? Catinha. Catinha. Ninguém te chateou. Manuel Ramos Coelho. Um abraço. Diolinda Fabião. Um abraço grande. Nélia Capela. Um abraço. Branco de Lupi. Um abraço grande. Rui Carvalho. Um abraço grande. Anabela Menezes, um abraço grande. Teresa Neto, um abraço grande. Um pouco melhor, mas ainda há algum desânimo. Olha, eu também hoje estou desanimado, mas é comum mesmo. Teresa Simões, muito boa noite. Um abraço grande. Maria Coutinho, muito boa noite. Um abraço muito grande e enorme para todos vocês e que estejam todos bem e que se sintam todos bem, que é o que eu mais pretendo. E que eu gosto é saber que vocês todos se sentem bem. Porque se estiverem a sentir bem, também estão bem. Se estiverem bem, está tudo bem. Pior é quando estamos mal. Maria José, um abraço grande. Ana Cristina Monteiro, Desarmate, um abraço enorme. Está tudo melhor? Ana Lopes, como estás? Bem? Ana Paula Benâncio, um abraço para o Chico. Lília Vitória, João Batista, como estás? Joaquim Bastos, um abraço muito grande. Muitas saudades. E Luís Oliveira, um abraço enorme, amor e gratidão. Ana Lopes, porquê puseste 3 cartões partidos, 3 corações? Oh, e Luísa, põe lá os corações inteirinhos. Fernanda Godinho, um abraço enorme. Anselmo, boa noite. Olinda Lopes Oliveira, um abraço enorme. Cristina Guarda, um abraço enorme. Ana Patrícia Gomes, saúde. Graziela Calado, boa noite. Luz e paz para todos, diz a Graziela Calado, para nós todos. Muito obrigado, minha querida. Luz e paz também para esses lados. Marlene Cordeiro, boa noite. Maria Susana Batista, está tudo bem por aí? Susana Batista, e tu estás bem? Maria de Souza, está tudo bem por aí? E tu estás bem? É preciso estarmos todos bem. Parece que vamos estando, não é? Fabiano Gal, como vão as coisas por aí? Aí é inverno, não é? Mas olha que nós também aqui, a nossa primavera está muito esquisita. Este tempo deixa-me de rastros. Diolinda Gonçalves, está tudo bem? Tudo bem? Tudo mesmo bem. Mónica Gomes, boa noite, Mónica. Está tudo bem por todos, não está? Então vá. Luísa Confraria, boa noite.
Susana Roque, boa noite. Iris Ferreira, boa noite. Um abraço enorme. Ainda mandaste um coração partido. Oi, Luísa. Não pode, os corações têm que estar todos bem. Ana Lopes. Aqui é outono, é? Carla Ferreira, olá. Muito boa noite. Susana Roque. Diz boa noite a todos. Está tudo bem, Violinda? Ainda bem. Ainda bem que está tudo bem por aí. Agora vou aqui ajudar um bocadinho a Carla Ferreira. Vou mostrar outra vez o negócio dela. Não sei se vocês veem bem. Ela tem estas coisas assim, estes perfumes. Essas coisas só tem isto para homem. Os homens ficam sempre desvantajados. Ah, não, tem estas coisas todas para homem, é verdade. Assim. Este vez ser manequim bem podia ser o namorado dela. Ao menos, olha. Arranja-se. E assim. Assim. E olha que os preços não são muito caros. Não sei se coisa. Vocês haviam de ver se querem arranjar as sobrancelhas. E a queratina inteligente é bom. Estão a ver? Isto é para vocês, em vez de andar a comprar aí, telefonam para a Carla e ela, olha, vês, até está aqui uma mulher toda jeitosa a pôr o creme. Prontos. Se quiserem umas malas, também há por aqui. E os coisas para pintar, pronto. Se alguém mais tiver negócio e quiser, mande que eu depois mostro. Boa noite da Suíça. Mário, Maria José Santos Jorge, Marli Oliveira, e Luísa já pôs bem os corações, Maria Luísa Ribeiro Pinto, Cici Santos, Maria Inês Souza Silva, um abraço muito enorme, muito grande, Patrícia Gomes, sim senhora. Agora já tens os corações todos bons. Olha, a Maria José diz que a depressão dela voltou. Vamos todos ajudar a Maria José para não voltar a depressão nenhuma. Santo Jorge, para ninguém levantar. Então porquê é que te riste? Então é o que está na revista, tu é que vendes estas coisas. Maria Inês de Souza, já tinha dito. Fernanda Godinho, Fátima Marques da Suíça, Helder Peralta, um abraço enorme. Helder, já podes cá vir visitar-me há muito tempo. Lourdes Tavares, Paulo Mendes, está tudo bem? Por aí. Maria Rosa, boa noite da saúde. João Filipe, está tudo bem por aí? Iris Ferreira. Sim, senhor. Estamos todos bem uns com os outros e devemos estar todos bem. Devemos, pelo menos, fazer com que possamos estar todos exatamente bem. Um dos aspectos mais necessários para cada um de nós é realmente nós percebermos exatamente como deveremos fazer as coisas. Às vezes nós não entendemos muito bem como atuar. E também, segundo as nossas crenças, muitas vezes também não sabemos muito bem em que e em quem acreditar. Essa é a grande graça que passa por nós, não deixa de ser uma graça. Então, nós às vezes temos de fazer um esforço a nível mental, pormos os nossos neurónios todos a trabalhar para fazermos esse esforço mental, para podermos realmente perceber exatamente tudo aquilo que nós podemos fazer, no fundo, tudo aquilo que nós podemos encontrar na vida e compreendermos encontrar para podermos fazermos algo para, de alguma forma, nós descortinarmos a nossa crença.
ver se é real ou se não, ou se podemos acreditar em mais alguma coisa. Bem, por princípio todos sabem que devemos acreditar em primeiro lugar em nós próprios e depois então tentar acreditar, não é? Ou assegurar-nos a um posto de luz imaginário, pode ser, não interessa, e irmos buscar ali a nossa força, ser o nosso ombro, ser a nossa fonte, bebermos a água da vida para podermos ultrapassar todos os obstáculos e para nos podermos sentir melhor. Cada vez mais, não é só no nosso caso, a humanidade cada vez mais está mais confusa. Nunca passou um período de tanta confusão, também há um maior conhecimento, diga-se verdade. Mas em relação à espiritualidade, seja ela de que índole for, e seja ela de que ramo da oliveira venha, porque o tronco é igual, a nível da espiritualidade nós precisamos de aumentar a nossa crença, a nossa fé. Nós precisamos de fazer da espiritualidade o nosso ponto de apoio, o nosso ponto de luz, o nosso ombro amigo, para podermos estar mais fortes. Nós temos que nos fortificar. Porque se começamos a entrar em desânimo, em solidão interior, muitos de nós entramos em solidão interior, estamos com todos, mas não estamos com ninguém. Estamos bem aqui, mas não é aqui que queremos estar. Estamos bem ali, mas não é ali, pois que queremos estar. E gera-se essa confusão mental em nós próprios, nos nossos pensamentos, o que nos conduz a uma fragilidade mental também muito grande e muitas vezes é isso que nos conduz a simplesmente a termos depressões e até ficarmos mais rapidamente envelhecidos. E nós temos que tratar disso. Então a parte espiritual, o nosso eu espiritual tem que ser seguro, tem que ser solidificado, temos que conseguir agarrar-nos a ele. Então, para isso, precisamos às vezes de mudar a maneira como nós acreditamos as coisas e vimos as coisas, ou sabemos as coisas, ou adquirimos o conhecimento. Temos que ir mais pelo aquilo que sentimos no nosso interior. Porque muitas vezes, depois, nós, com esta crise que estamos a passar, esta crise de valores, esta crise porque estamos numa guerra biológica, esta crise porque não temos armas assertivas para lutar contra esta guerra biológica, isto traz estados de espírito muitas vezes afanados. Nós muitas vezes temos mesmo afanados, como se diz na linguagem popular. Então, nós temos que deixar de ficar, não podemos cultivar esse afanamento, esse desequilíbrio. Temos que ser mais fortes perante todas as circunstâncias que nos rodeiam e perante as circunstâncias da própria vida. Por isso temos que criar um laço muito maior, um laço muito mais forte com o nosso eu. Uns chamam-lhe o eu superior, outro o eu espiritual, outro o nosso inconsciente profundo, porque não? Mas, na verdade, é a nossa energia, o eu energético, é a nossa própria espiritualidade e nós temos que a definir. Temos que a definir e sentir para podermos agarrar àquele posto de luz, de conhecimento, àquele posto que nos transmite uma certa força. A nossa força está cá, nós temos tudo. Nós só precisamos despertar essa própria força, esse próprio estado de alma mais elevado e estado de espírito também mais elevado para podermos compreender realmente as coisas e para não irmos tão abaixo, não ficarmos tão fragilizados e não ficarmos tão confusos, porque depois não sabemos por caminho devemos ir, o que é que devemos fazer no nosso dia a dia, até perante as nossas dificuldades, os nossos problemas, nós depois acabamos por ficar muito confusos. Evidentemente que essa confusão pois traz-nos algumas amarguras e alguns desgostos
e às vezes traz-nos alguma irritabilidade. Nós ficamos muito irritados e ficamos sem paciência. Ficamos tão irritados e sem paciência que começamos a adiar a nossa vida, a adiá-la mais para a frente. Porque temos a esperança, não é? Que mais para a frente possamos então fazer as coisas. Mas nós não podemos adiar. Nós já adiámos o que tínhamos a adiar. Nós temos que prestar mais atenção e temos que ser mais nós próprios para depois conseguirmos caminhar sobre os pedregulhos que estão neste momento no nosso caminho. E não são tão poucos como isso, são muitos pedregulhos que estão no nosso caminho. Não são assim tão poucos como isso. Então, agarrar a nossa espiritualidade, conhecer o eu espiritual, conhecer-se a si próprio como ser espiritual, sentir-se como ser espiritual, amar-se como ser espiritual. Como ser material, nós já devemos fazer essas coisas, já devíamos fazer essas coisas há muito e muito tempo. Mas nós já percebemos, já estamos numa fase que percebemos que muitas coisas dependem de nós, da nossa atitude perante a vida, da nossa comunhão com a própria vida, da nossa vivência com a vida. A vida tem os outros também, porque os outros também têm vida, todos têm vida. E as vidas cruzam-se. E para que não se estejam sempre a cruzar os tristes com os tristes, os abandonados com os abandonados, os menos felizes com os menos felizes, há que nos cruzarmos com a certeza da própria evolução terrena e espiritual. Então, com a certeza e com a consciência do seu próprio eu espiritual, da sua própria espiritualidade, seja ela qual for. Temos é que a compreender, temos que nos encaixar nela, temos que a usar em prol da nossa própria evolução espiritual e evolução material. Porque só conseguindo esse equilíbrio entre a matéria e o espírito, entre o eu material e o eu espiritual, eu conseguindo esse equilíbrio é que posso tornar-me um pouco mais feliz e mais equilibrado e ultrapassar estes pedregulhos que estão neste momento no nosso caminho. E assim não seremos derrubados por esses próprios pedregulhos. É por isso que precisamos de fazer aqui uma determinada atenção a essa parte nossa que muitas vezes descuramos ao longo da vida, que é o nosso eu. O eu espiritual, o eu psíquico, o eu inconsciente, o inconsciente mais profundo. Portanto, todas essas formas do eu. Eu sou. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz. Mas eu também sou guerra, sou destruição, sou desequilíbrio. E, portanto, eu tenho que ali encontrar um ponto de apoio, cada um de nós tem que encontrar esse ponto de apoio, de modo a que nós tenhamos mesmo o equilíbrio certo, de maneira a que a nossa vida seja um pouco mais facilitada, ou seja, facilitarmos mais a vida. Como eu vos tenho dito, algumas vezes nós não viemos para sofrer. Nós é que acabamos por nos envolver nas circunstâncias da própria vida e no sofrimento da própria vida. Porque nós deveríamos de olhar para o sofrimento e quando passamos por ele, como uma aprendizagem, como um amadurecimento e não como uma dor atroz. O mal todo é que às vezes nós cultivamos mais depressa uma dor atroz do que um estado de alma, de paz e de serenidade, que às vezes nos custa atingir e nós não conseguimos mantê-lo. E aqui o que convém é nós termos um farol, termos a consciência do nosso ser espiritual, da continuidade da nossa vida, e que não é a primeira vez que temos vida assim terrena. Já tivemos mais vezes em outros locais, outros corpos, outros nomes, outras personalidades, outras possibilidades, outras experiências. Tivemos imensas coisas. E nós não viemos assim tão limitados. Nós limitamos-nos muitas vezes, ou nos limitam a nós muitas vezes. E é preciso termos consciência para quando estamos a ser limitados por nós próprios ou limitados pelos outros. Nós nunca devemos aprisionar ninguém à nossa vida
nem devemos deixar que alguém nos aprisione à sua própria vida. Nós não devemos viver em medida daquilo que o outro ou os outros querem, e nem querer que os outros vivem na medida que nós queremos, mas cada um deve viver à sua medida, no seu próprio espaço, no seu próprio tempo, nas suas próprias relações, à sua medida, para ter atitudes mais certas, comportamentos mais adequados, para socialmente também saber integrar melhor na sociedade. Porque nós temos tanto que nos preocupar connosco que resta-nos pouco tempo, e esse tempo é uma bênção, o termos, para nós nos preocuparmos com os outros em demasia. Como também já disse, que ninguém pode dar o que não tem. E muitos são aqueles que às vezes dão o que não têm e depois lhe faz falta. Se eu tenho 2 camisolas, posso dar uma. Se tiver uma, não posso dar nenhuma. É tão simples como essa, porque se eu vou ficar desnudado, eu vou apanhar frio, vou apanhar uma pneumonia e acabo derrotado. E eu não fiz um ato bom. Porque eu não fiz um ato bom para mim, nem para a outra pessoa, porque depois, ao acompanharmos a outra pessoa, vimos que não foi realmente essa a melhor forma de estar. Mesmo falando assim da camisola em si. E da camisola é outras coisas. Agora, é verdade que nós vivemos na Terra para sabermos partilhar uns com os outros. Partilhar o conhecimento, partilhar o riso, partilhar também o choro, partilhar a alegria, partilhar a tristeza, partilhar sempre. Mas nós, conforme vamos evoluindo e conforme vamos estando na Terra, e para os mais novos devem começar desde já, porque muitos de nós, desta idade e mais velhos, não começámos cedo. Então, é por isso que nos encontramos todos num amaranhado de problemas, amaranhado mesmo de problemas. Então, para que não aconteça com vocês mais jovens, ou com os nossos filhos, com os vossos filhos, com os filhos, então, desde sempre, tendes começar a pensar mais e a descortinar mais o vosso eu. Pois só descortinando o vosso eu e só se afinizando com ele próprio, só fazendo ele sentir-se em si, é que nós conseguimos alcançar a junção perfeita, o equilíbrio perfeito para podermos caminhar. Porque ninguém pode caminhar sozinho, é verdade. Mas nós podemos sempre caminhar, nós com o eu consciente e com o eu inconsciente. Nós com o eu humano e com o eu espiritual. Nós com o eu psíquico e com o eu emocional. Se nós caminharmos com esses eus, nós já estamos numa fase de equilíbrio. Pode não ser profunda, mas é uma fase. Depois vamos aprofundando para que esse equilíbrio seja realmente uma fase coerente, um equilíbrio solidificado, para que realmente possamos ultrapassar tudo e chegar onde temos que chegar, que é ali. Ali. Há um ponto. É só ver o ponto e chegar lá. Nós ainda vivemos muito preocupados com coisas que são simples de resolver e nós as complicamos. A primeira coisa é que muitas vezes nós ficamos calados, silenciados, não dizemos nada. E os outros leem no nosso silêncio 2 coisas. E no nosso silêncio e da forma de nós não dizermos nada, vêm 2 coisas. Primeiro vem uma fraqueza, embora não seja. Hein? Ficar em silêncio e às vezes calado não é uma fraqueza, é até uma força enorme. Só que nós não queremos magoar ninguém, mas também não podemos deixar nem permitir sermos magoados, porque se nós permitirmos que nos magoem, nós é que sofremos as consequências, a consequência é nossa, nós fomos cúmplices. Nós temos muitos exemplos da história, que a história nos dá se nós tivermos atenção. E um dos exemplos é a Segunda Grande Guerra Mundial. O Hitler conseguiu dominar a Europa e conseguiu pôr o mundo todo em guerra
porque as pessoas boas e de bom coração se silenciaram e nada fizeram. E quando o silêncio se faz sentir e nada se faz, claro que triunfa aquele que está mais livre, que não está sujeito ao crivo da nossa indignação. Então, ele vai ocupando um terreno que até é nosso, e quando nós formos ver, esse terreno está ocupado. Isto também acontece na nossa vida em todos os sentidos, porque a nossa vida está sempre interligada em todos os sentidos. Eu não posso ter uma vida só económica, não posso ter só uma vida social, não posso ter só uma vida amorosa, não posso ter só uma vida de tristeza, de angústia. Portanto, tudo isso vai cruzando ao longo do tempo. Agora, se nós tivermos consciência da nossa maturidade, do nosso eu mais profundo, nós não sofremos tanto. E o que importa é nós não sofrermos tanto, porque nós não viemos para sofrer. Viemos para vivenciar experiências, para aprender, para amadurecer. Viemos para viajarmos nesta terra em que nos encontramos. Porque muitos de nós chegamos a esta terra e ficamos a conhecer a nossa vila, a nossa aldeia, o nosso lugar, a nossa cidade, mal o nosso país. Conhecemos alguns outros países também mal. Não conhecemos na profundidade e quando saímos daqui não conhecemos nada. Isso não é bom para nós. Não é bom, porque isso também vai significar que nós fizemos muito pouca coisa e, portanto, vamos levar muito pouca coisa. E aí, evidentemente, que será uma tristeza quando nós nos confrontarmos com essa realidade. Por isso, na minha reflexão de hoje é essa mesmo. É o encontrarmos o nosso ponto de luz no nosso interior, o nosso eu espiritual, a nossa própria espiritualidade. Existem várias espiritualidades, não importa qual é, importa é compreender a nossa própria espiritualidade, importa é vivenciar a nossa própria espiritualidade, importa é que a nossa espiritualidade seja o nosso porto de abrigo, o ombro onde nós podemos chorar e o abraço que é muito nosso, onde nós nos podemos fortalecer, fortificar, onde nós podemos viver numa liberdade plena e num sentido de responsabilidade pleno também, o que é muito importante, sermos responsáveis por tudo da nossa vida e não deixarmos que os outros sejam responsáveis por tudo da nossa vida. A nossa alegria e a nossa tristeza está sempre connosco. Quando a nossa alegria está desperta, a tristeza está a dormir connosco na cama. E quando a nossa tristeza está desperta, a alegria está a dormir connosco na cama. Por isso há que acordar a alegria. E há que viver em maior harmonia. E há que acreditar mais em si próprio, mas no seu todo, não na sua parte. Porque acreditar, eu digo eu acredito, mas estou a dizer-o só conscientemente, não estou a dizer na minha totalidade. Ao não dizer na minha totalidade, não estou equilibrado, não tenho a firmeza, a solidificação dos meus valores e até dos meus conhecimentos. Então, nada melhor do que nós encontrarmos esse porto de abrigo que está em nós, despertarmos esse porto de abrigo, para que nós possamos ultrapassar todos os obstáculos, não deixarmos nenhum obstáculo por ultrapassar e para nós sairmos mais enriquecidos, para que um dia, quando deixarmos a Terra, levarmos, isto é uma metáfora ou uma figura de estilo, como lhe queiram chamar, levarmos a nossa mala cheia, e não a nossa mala vazia, mas cheia de coisas de sentimentos puros, não dentro da pureza que muita gente apregoa, porque essa pureza não existe, como a verdade absoluta não existe, como a mentira absoluta também não existe, é que é engraçado. É tudo um pouco relativo. Basta apenas nós começarmos a refletir, a fazer uma reflexão sobre os acontecimentos que nos estão a rodear neste momento, para nós percebermos, e a história nos diz, isto é um facto que se está a repetir a grande escala, porque há muito conhecimento e a árvore do conhecimento estendeu-se de tal forma
que chega aos 4 continentes, como se diz, mas são 5 continentes, aos 4 continentes, como se diz, ou aos 4 cantos da Terra, como se diz. Então, é preciso haver uma maior consciencialização do eu no todo. Eu não sou só este rosto, estes olhos, eu não sou só este corpo, eu não sou só a minha capacidade intelectual consciente, eu sou muito mais do que isso. E quando nós aprendermos a dizer eu sou muito mais do que isso, nós começamos a abrir caminho para começarmos a utilizar o muito mais do que isso. Porque não basta dizer as coisas, pois nós temos que, ao vivenciar a vida, mostrar todas essas coisas. Isso é encantador. Isso é maravilhoso. E é aí que se vê quais são aqueles que vêm à Terra para serem boas pessoas e querem sair da Terra mesmo que entrem mal, querem sair bem, e quem são as más pessoas, mesmo que entrem boas e saiam mal. Portanto, há aqui um pequeno pormenor. Nós, se falássemos de Deus, teríamos que dizer que Deus é o amor por excelência. Então, é esse amor por excelência que nós temos que ir buscar, que nós temos que despertar, porque esse amor por excelência existe em nós, não existe fora de nós. E tudo o que existe na Terra não está fora de nós, está em nós. E muitas vezes nós, inconscientemente, lá está, por pura irresponsabilidade, é que provocamos os acontecimentos que se vão dando à nossa volta e na nossa própria vida. E isso não pode ser. Nós somos os senhores da nossa própria vida. Então não temos que pôr nas mãos dos outros aquilo que é nosso e que somos nós os responsáveis. Podemos deixar pegar-nos de vez em quando ao colo. Podemos, porque estamos extenuados, cansados. Mas não podemos viver sempre ao colo de alguém. Portanto, tomar essa consciência, mais de tomar essa consciência é pôr em prática depois dessa consciência ser tomada. Então vamos lá cuidar de nós próprios. Hoje é cuidarmos de nós próprios mais seriamente, mais honestos para connosco, mais verdadeiros para connosco, cientes da nossa própria existência e cientes que a vida não acontece por acaso, que as coisas não acontecem por acaso e que tudo tem uma razão de ser. Mas essa razão está para além da nossa própria racionalidade, mas não está para além da nossa própria compreensão. Ou seja, nada é incompreendido para nós. Nós é que pomos barreiras e depois, então, não conseguimos compreender. E é nesse ponto que nós temos que desabrochar, nesse ponto que nos temos que abrir. É esse o nosso ponto de evolução. Vamos pensar todos nisto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vamos todos pensar um pouco só. Para vermos até que ponto é que nós temos essa ligação connosco próprios mais profundos, essa ligação do nosso eu, dos nossos vários eus. Até que forma eles estão em junção para haver o equilíbrio, para nós estarmos equilibrados. Vamos pensar um pouco. Isso não custa nada também. Primeiro não custa nada pensar. Depois a luta em si pode ser mais difícil, é verdade. Porque nada é fácil. Também se fosse fácil não estávamos cá. Também se fôssemos para ser todos bonitos, belos, perfeitos, também não estávamos cá. Também se fôssemos para ser os melhores dos melhores não estávamos cá. Portanto, há uma série de coisas que precisam de ser realmente repensadas e pensadas, coisas que nunca pensámos. São horas de pararmos e pensarmos, não é? Para, então, haver uma maior riqueza em nós. Isso é importante. Cada um de nós tiver a sua riqueza em alta, automaticamente começa a haver as afinidades e automaticamente começamos a ajudar-nos uns aos outros sem nos aperceber, sem nos conhecer de lado nenhum. Porque estamos no mesmo nível vibratório. E isso é que é importante.
Nós estamos mais vezes no mesmo nível vibratório negativo que no positivo. Tudo o que é para construir, para ter que se pensar, para ter que se trabalhar, para dá mais. Nós não temos tanta pica, não temos tanta coragem, tanta força, como por exemplo aquilo que é mais fácil, que é aquilo que é para destruir, para ficarmos ali à sombra da bananeira, para não nos preocuparmos com nada. Isso é o caminho mais fácil. Embora seja o caminho mais doloroso, mas também é mais fácil. Às vezes só se nota que é doloroso para os fins dos nossos dias, ou para o meio da nossa vida, e isso é triste. Vamos lá, cuidar de si próprio, para estarmos dispostos a cuidar dos outros. Passa a oração. Bondosos seres espirituais, mais uma vez nos encontramos nesta jornada de oração para realmente conseguirmos a afinidade necessária para chegarmos até vós, ou para vós chegarmos até nós, e para conseguirmos então nos coordenar para que as nossas ideias sejam despertas, sejam claras, sejam concretas, sejam objetivas e sejam com a verdade relativa a uma verdade. Então vos pedimos a vossa intervenção em nós próprios, em cada homem, cada mulher, cada criança, com o vosso amor, evidentemente. Nós pedimos essa intervenção para não andarmos tão nervosos, tão distraídos, para não andarmos tão desequilibrados, para não andarmos tão desmotivados e para não andarmos com tantos receios e com tantos medos e com tantas angústias. E para que faça-se a luz onde ela tem de ser feita, que é no nosso coração, no âmago do nosso eu espiritual, da nossa essência, que é aí que conseguimos a junção de nós convosco e de vós connosco, para que haja outras atuações, de modo a que rapidamente os homens e as mulheres e as crianças que têm que ser intuídos o sejam o mais rapidamente possível, que for possível, no encontro agora que temos, o mais rápido que for possível, para que todos possam encontrar o seu equilíbrio nas diversas igrejas, nos diversos altares, nos diversos lugares e, sobretudo, no interior e no altar de cada um. Nós, que somos irmãos, porque somos energia e assim temos que nos considerar, e somos efetivamente irmãos, porque somos energia, nós precisamos, estes irmãos terrenos precisam de vós, irmãos espirituais, mas precisam mesmo, nós precisamos mesmo, cada um de nós precisa, para ver se temos uma maior propensão para a criação, para a criatividade, para a compreensão, sobretudo para a compreensão, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender as coisas e às vezes desistimos das próprias coisas porque não as compreendemos. E se nós as compreendermos, nós já não desistimos delas, já começamos a andar nelas e começamos a nossa própria evolução. Então, o nosso amor precisa de ser tocado em todos os sentidos. A nível terreno, nós o vamos tocando aqui e ali. Nós nos vamos também deixando tocar neste espaço, naquele espaço, noutro acontecimento. Mas, na verdade, o nosso eu espiritual, a nossa essência, não se deixa tocar com tanta facilidade como o nosso eu consciente. E é aqui que precisamos da vossa intervenção, é quase uma intervenção cirúrgica. Ora, isto feito em nós todos, em cada homem, cada mulher e cada criança, é uma explosão de amor, é uma explosão de luz, é uma explosão de partículas até energéticas que vão, de alguma forma, atuar em todo o ser vivente desta terra. E é isso que pretendemos na jornada de oração de hoje, para que rapidamente
todas as forças convirjam para um mesmo foco e todas as forças formem a energia que é necessária para os habitantes deste planeta Terra. Mesmo aqueles que estão um pouco mais perdidos e que precisam de ser encontrados. Nós não os conhecemos aqui e agora, mas na verdade eles também, alguns no tempo e no espaço de outrora, se cruzaram no nosso caminho. E por isso, todos, sem exceção, mesmo aqueles que estão no cárcere, mesmo aqueles que estão prisioneiros de outra forma de outros, todos precisamos despertar. E é por isso que hoje estamos tendo esta conversa amigável convosco, para que a nossa esperança desperte, a nossa motivação, o nosso ser interior, a nossa criança interior, para que saibamos ser mais responsáveis, mais fortes, para que nos saibamos precaver e proteger, que é tão importante. Então vós, nossos amigos espirituais e irmãos, nós necessitamos de vós. Sois a energia pura, sois o amor puro, sois as diversas energias que vão caminhando por todo um espaço e que, de certa forma, neste momento, com o que todo homem, mulher e criança está a passar, precisamos que vós convergis até nós. Embora também tenhamos consciência que muitas vezes não abrimos a porta para vos permitir entrar na nossa vida e no nosso mundo. E hoje estamos a abrir essa porta, lentamente, para a vossa presença ser mais presente em cada homem, em cada mulher, em cada criança, na própria humanidade. Nós temos saudade do tempo da outrora, de antes de termos nascido agora. Mas a verdade é que essas saudades acabam por nos provocar uma certa angústia, porque não é compreendida por nós. Nós não a percebemos ainda muito bem. E é aqui que também precisamos da vossa intervenção. É para nós percebermos, para nós compreendermos, mas nós todos, sem exceção, para nós conseguirmos então o nosso próprio equilíbrio e o equilíbrio de nós para convosco e de vós para connosco. E isso é realmente a explosão de todo o amor universal. É essa a esperança que nós abrimos. É a esperança. Abrimos a nossa porta através da esperança, através da fé e através da crença. São muitas as crenças que existem. Mas a crença focaliza-se em algo só, numa energia só, num elemento só, num sentimento só. Então, é essa realização que nós pretendemos que a humanidade, hoje, por breves instantes e breves segundos, possa sentir a sua porta a abrir-se e vós entrardes na nossa casa. Pela vossa infinita compaixão e pelo vosso infinito amor e compreensão, nós vos solicitamos a presença de vós entrardes nas nossas casas, de vós entrardes no nosso ser, de vós tocardes desde todo o nosso ser exterior, interior e interior mais profundo. Nós só temos palavras e sentimentos para dizer a nossa maior gratidão e o nosso amor. E querermos nos unir convosco nessa gratidão e nesse amor, mas todos sem exceção, mesmo aqueles que recentemente passaram pela Terra e que se veem agora noutra forma de vida, também necessitam desse amor e dessa compaixão.
e dessa luz que vós emanais em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer espaço e também em qualquer templo. Nós somos a árvore e vós sois a cúpula da árvore. Nós temos as nossas raízes e os nossos ramos. Por isso temos diversos caminhos. Mas nós queremos compreender que vós estáis em todos esses nossos caminhos. A nossa mais profunda gratidão e o nosso amor. O nosso agradecimento total. Bem-aja a vós, Centro Supremo de todo o amor. E pronto. Mais uma vez, damos por terminado esta nossa jornada de oração no dia de hoje. No dia de hoje, porque damos por terminado. Eu ia para dizer o número, esqueci-me de repente, tenho que me desculpar, mas acho que é o 269, penso eu. Portanto, é o do 60ª jornada de oração. Olha, muito obrigado. Hoje vou utilizar a palavra obrigado, embora eu não tenha sido obrigado. Mas muito obrigado a vocês que estiveram comigo e a vocês que têm estado comigo nesta jornada de oração. Vos admiro muito, vos amo muito e digo-vos sinceramente, desejo-vos a vossa descoberta e o vosso encontro convosco próprios para que possa olhar para vós e os possa ver mais felizes, com momentos de maior felicidade. E não vivam das aparências, vivem da vossa própria realidade e não tenham medo, usem a esperança para que o medo se afaste. E nunca tenham medo de mostrar os vossos sentimentos, as vossas emoções, mesmo que se riem de vós, não tendo medo. Vós tendes é que saber quem sois. Bem-aja a todos, amor e gratidão para todos, e que vos seja concedido o que vos for devido, e que vos seja concedido o que vos for devido, e o que vos seja concedido o que vos for devido. Então até amanhã, uma boa noite para todos, e um bom convívio social, máscara e distanciamento nas situações em que têm que ser usadas. Naquelas que não têm que ser usadas, tenham um pouco mais, sejam mais ajuizados, está bem? Amor e gratidão para todos. Bem-aja.